Existe um lugar além da razão, um intervalo entre o que vemos e o que tememos perceber, onde os símbolos sussurram e os mitos observam em silêncio. Bem-vindos à Psicologia, Arquétipos e Heróis. Sawyer Scott deixa o campus carregando um silêncio que parece respirar dentro do carro, como se o ar já soubesse que ela está indo sozinha para Washington. A estrada engole o freado com um trânsito pesado, e as árvores ao redor parecem inclinar seus troncos, estreitando o caminho como dedos fechando uma porta invisível. A câmera desliza em plano aberto pela I-64, depois se aproxima lentamente do rosto de Sawyer, captando o peso do isolamento, enquanto o asfalto parece pulsar sob os pneus. Quando ela decide cortar por uma rota alternativa, o mundo se torna mais estreito e a floresta dos Apalaches começa a apertar sua presença, como se a própria noite estivesse esperando. Ao se perder entre curvas e bloqueios, Sawyer Scott retorna e é vista por Hollister e Buck, que enterram um corpo como quem apaga uma mancha da terra. O mato parece sussurrar contra ela, e o vento roça a pele como unha fria. Eles a seguem até encontrá-la com um mapa de capel, oferecendo ajuda com vozes que já carregam ferrugem. Quando ela rejeita o convite para jantar, a hostilidade explode como metal rangendo, e a faca de Buck corta carne e destino ao mesmo tempo. A mata os separa por instantes, mas a escuridão parece fechar os dentes ao redor de Sawyer, obrigando-a a passar a noite ferida dentro de uma ravina que respira úmida e faminta. O xerife O'Doyle interroga os irmãos, mas a autoridade soa oca como madeira apodrecida sob verniz. Hollister e Buck descartam o carro de Sawyer em um barranco, e a floresta parece engolir o veículo como se fosse um osso enterrado. Sawyer encontra os destroços, recupera o celular quase morto, mas não há sinal, apenas o vazio pressionando seus pulmões. Ela desmaia perto de um depósito de lixo, e Lowell, primo dos irmãos, a encontra como quem recolhe algo que caiu do mundo. A câmera se move em traveling baixa pelo chão sujo, acompanha a respiração fraca de Sawyer e sobe até o rosto de Lowell, onde a luz tremula como uma febre química. Ele trata sua perna, dá água e comida, mas a amarra quando ela tenta fugir, e o trailer parece pulsar ao redor deles, quente e contaminado. Na delegacia, Katz tenta seguir pistas, mas O'Doyle conduz tudo como se o próprio espaço institucional conspirasse em silêncio. Slattery chega e exige providências, e o xerife reage com irritação, porque seu vínculo com Hollister e Buck já apodreceu dentro de um comércio de metanfetamina. Katz tenta prendê-lo, mas O'Doyle o mata, e o corpo se torna apenas mais um peso que a terra terá de engolir. Enquanto a polícia estadual assume a investigação, O'Doyle se afasta para ajudar na entrega, e a floresta parece se curvar, cúmplice, como se cada galho fosse um ouvido. Hollister e Buck vão até Lowell, descobrem pegadas de Sawyer e Lowell tenta enganá-los usando a química como armadilha. A garrafa térmica com amônia anidra explode no micro-ondas, matando Buck e queimando o trailer como uma boca em chamas. Lowell protege Sawyer, luta com Hollister, mas o Doyle chega e mata os dois primos. E então leva Sawyer até Rust Creek, onde a água parece escura e corrosiva, como se quisesse apagar qualquer resto de humanidade. A câmera avança em plano fechado pelo riacho, treme junto ao desespero de Sawyer e recua lentamente quando ela crava o garfo de jardinagem em O'Doyle, deixando o silêncio cair como cinza. Ela caminha mancando pela estrada enquanto viaturas se aproximam atrás dela, e a noite permanece aberta, sem promessa alguma. Se a liberdade nasce apenas depois de atravessar a morte, que tipo de vida resta para ser vivida? Sawyer Scott carrega dentro de si uma dificuldade essencial: a impossibilidade de confiar que o mundo possa sustentá-la sem humilhação. A vergonha silenciosa que a faz viajar sozinha, escondendo até da própria família o peso do fracasso imaginado, revela um impulso de isolamento como defesa. Ela tenta caminhar com a máscara da autonomia, mas por baixo existe um medo bruto de depender, de ser vista em sua vulnerabilidade. É nesse atrito íntimo que sua psique tropeça, porque aquilo que ela evita reconhecer em si retorna como ameaça externa, exigindo integração. O arquétipo do anti-herói se acende nela não como glória, mas como sobrevivência nua, uma figura que atravessa a lama sem promessa de triunfo, onde a estética da resistência é a própria forma da alma respirando. O caminho de Sawyer Scott se desenha como um eco do inconsciente coletivo, onde a jovem perdida na floresta repete um padrão humano antigo,
o desvio que parece pequeno e se torna abismo. Há símbolos que falam sem palavras, a estrada, o mapa de papel, o carro abandonado, como se a psique tentasse se orientar enquanto o mundo interno se desorganiza. Sua persona de estudante capaz se desfaz diante da fome, do sangue e do silêncio, e complexos adormecidos de medo e impotência emergem como marés. Ainda assim, algo nela busca a autorregulação. Mesmo ferida, ela negocia, observa, aprende, como se a mente procurasse instintivamente um centro possível dentro do caos. A força que se ergue diante dela assume o rosto de uma autoridade corrompida, como se o arquétipo do pai terrível se projetasse na figura de O'Doyle. Não é apenas um homem, é a imagem psíquica de uma ordem que deveria proteger, mas devora. A presença dele distorce a noção de lei e abrigo, transformando o mundo em armadilha moral. Isso empurra Sawyer Scott para um destino onde a confiança se torna impossível e cada gesto de ajuda carrega a suspeita de veneno, obrigando-a a amadurecer pela violência do confronto. A escuridão em Sawyer Scott não se manifesta como crueldade, mas como endurecimento. Ela aprende a sobreviver aceitando que a inocência não é escudo e que a mente pode se tornar lâmina quando não há mais escolha. Seus atos extremos, atacar, fugir, improvisar, mostram a emergência de uma parte dela que não queria existir, a que entende que viver pode exigir ferir. Esse conflito silencioso corrói sua antiga identidade e a empurra para uma integração amarga, onde o preço da continuidade é abandonar a fantasia de segurança. A travessia de Sawyer Scott encontra ressonância no mito de Tidalik, o ser que bebeu toda a água do mundo até deixar a terra em agonia. Nesse mito ancestral, a retenção nasce do medo e da carência. Ao tentar garantir segurança absoluta para si, Tidalik cria um deserto ao redor, até que a própria sobrevivência se torna impossível. Sawyer Scott percorre um caminho semelhante, não por egoísmo consciente, mas por retração psíquica. Ao esconder seus planos, ao cortar laços, ao tentar resolver tudo sozinha, ela seca os rios simbólicos que poderiam sustentá-la. A floresta hostil, a sede real, o corpo falhando refletem essa lógica arquetípica. A função psicológica do mito emerge quando a água retorna apenas após um choque irreversível. A libertação exige perda, dor e exposição. Assim, a jovem só consegue continuar quando aceita que sobreviver não é preservar intacto o que se era, mas permitir que algo se rompa para que o fluxo volte a existir. Se para continuar vivendo é preciso se tornar alguém que você jamais quis ser, em que ponto a sobrevivência deixa de ser vitória e passa a ser condenação? Você ouviu Águas que Corroem, Rust Creek, 2018, A Psicologia.